Substories e hoje vamos falar sobre os misteriosos posts de Gregory 88, parte 2. Após inúmeros pedidos para a parte 2, eu imediatamente comecei a escrever o roteiro para esse vídeo. Mas enfim, sem mais delongas, vamos começar. Após aquele vídeo que Greg nos mostrou sobre a pessoa sem olhos, ele correu para a porta de sua casa e subiu rapidamente as escadas para continuar pela janela. Porém, quando ele foi ver se a pessoa continuava lá, ela havia desaparecido. Pelas próprias palavras de Greg, isso tudo parecia um pesadelo. Logo após isso, ele ligou para a polícia e, por sorte, eles acreditaram na sua estranha história e mandariam alguém pela manhã. Então, agora lá está ele, sozinho, em uma casa no meio da floresta, preso somente com seus pensamentos e com aquilo que espreita na floresta. Ele diz que provavelmente não vai conseguir dormir essa noite. Ele se sente enjoado e não sabe o que vai acontecer. Após isso tudo, Greg ficou um dia sem postar nada em seu Twitter, até que ele volta, dizendo que os dias ali foram bem estranhos, e também a internet de lá é bem ruim. Vai ser bem difícil ficar mandando update sobre o caso toda hora. Mas enfim, eles de fato mandaram um policial ontem. Mas não parece que realmente ajudou em nada. Greg explicou tudo ao policial Matheus e até mesmo levou ele aonde tinha aquelas coisas de acampamento jogadas. Porém, tudo havia sumido. Tudo exceto pelo caderno. Aquele no qual é vazio, então acho meio difícil que o policial tenha de fato acreditado nele. Depois disso, Greg mostrou as fotos que ele havia tirado sobre tudo que ele havia encontrado, juntamente com a pessoa. E o que o policial disse foi: no pior dos casos, isso pode ser considerado apenas como vandalismo. Mas nenhuma evidência clara de invasão da sua propriedade. Não podemos fazer nada. Até mesmo quando Greg havia mostrado o vídeo daquela pessoa para o policial, ele mostrava receio e continuava perguntando: você conhece a pessoa do vídeo? É possível que o policial apenas achou que Greg estava brincando com ele. Então isso apenas ficou mais frustrante. O policial disse: ligue para a estação se mais alguma coisa acontecer. Logo após isso, o policial saiu de lá e Greg ficou apenas com o caderno. Ele achou que talvez tenha algo escrito na última página, ou algo do tipo, mas, enfim. A conversa com o policial foi bem frustrante para Greg. E lá estava ele, sozinho na floresta de novo. Tudo o que ele queria fazer agora é sair de lá, porém, ele sentia que não podia fazer isso. Ele tá tão longe de casa que nem poderia chamar um amigo para manter companhia. E mesmo se alguém de fato fosse para lá, iria demorar dias para chegar. Greg disse que nunca mais viu a mulher do vídeo, mas sente que ela ainda está por lá, só esperando. Além disso, mais algumas coisas estranhas aconteceram. Ontem Greg foi dar uma passeada no rio, porque ele queria dar uma olhada nas casas da outra área. É bem possível que alguém tenha notado mais alguma coisa estranha, mas todas elas estavam vazias. Toda a casa em completa escuridão. E para comprovar isso, não tinha nenhum carro e nenhuma garagem. Apenas casas que são usadas no verão. Não havia pessoa alguma naquela área. Apenas uma. Depois que ele foi ver as casas, ele estava voltando pelo rio, quando ele viu do deck um barco no meio da água, bem distante. O barco e as pessoas não estavam se movendo. Eles ficaram lá a tarde inteira. É como se eles estivessem me observando. Eles ficaram lá até ficar escuro bastante para que Greg não conseguisse mais enxergá-los. Normalmente eles poderiam estar só pescando, porém, depois dos acontecimentos passados, tudo é possível. E se todas as casas estão de fato vazias até o verão, da onde eles vieram? Enfim, na manhã seguinte, o barco tinha ido embora. Greg fez seu café da manhã e foi pro deck perto do rio de novo, para ver se eles apareceram de novo. Como podem ver, o Greg gosta bastante de ir pro deck do rio. Aqui ele diz que se sente bem mais seguro quando tá lá. A água faz ele se sentir menos estressado. Quando eu tô aqui, o tempo parece mais rápido. É tipo uma meditação. Greg estava até começando a se sentir melhor conforme o tempo passava. Porém, aconteceu mais alguma coisa depois que ele havia comido o café da manhã dele. Ele já estava indo embora quando ele viu algo na água. Não parecia ser nada demais. Era só uma bolinha branca e pequena. Poderia ser uma pedrinha colorida ou algo do tipo, porém era muito redonda. Greg tirou os sapatos, desceu na água e pegou. E para surpresa de Greg,
não era uma pedra. Era um olho. Esse olho só pode ser de um animal, certo? Me diz que é de um peixe bem grande ou alguma coisa do tipo. Ele rapidamente jogou de volta na água e voltou pra casa. Depois lavou suas mãos porque, pegar num olho na mão não é algo bem higiênico. E depois sentou no sofá. Mais um acontecimento bizarro pra lista aí. E pra piorar, o barco voltou a aparecer na tarde. Eles continuaram ali, parados, no mesmo lugar. E é assim que acaba a thread. 6 dias se passam e Greg não havia postado nada em seu Twitter. Porém, nesse mesmo dia, ele finalmente volta com mais notícias sobre seu paradeiro. Ele começa os posts dizendo que escuta alguma coisa de noite. Ele ficava no deck e escutava coisas se movendo pelas árvores. Greg acha que são cervos, mas pode ser qualquer coisa, sinceramente. Greg parece estar começando a ficar paranoico com as coisas. Ele diz que provavelmente está deixando a situação bem pior do que ela realmente é. Então, acho que pode ser só um deles mesmo. Porém, noite passada foi bem pior. Greg acha que escutou gritos. Ele estava escovando os dentes de noite quando ele ouviu algo vindo da floresta. Ele com certeza acha que era um animal, mas nunca se sabe. E nessa manhã, ele encontrou marcas de sangue de alguma coisa, bem no meio do quintal. Era intestinos, eu acho. Eles estavam praticamente frescos. Ele acha que não dá pra postar coisa no Twitter, mas decidiu usar outro meio, o Ingor, que é um site pra botar imagens. Porém, ele realmente acha que isso são só de animais mesmo. Depois ele se desculpa por mandar, porque ele sabe que é bem nojento. Ele pega uma pá e joga bem pra longe na floresta. Ele acha que foi um urso que apareceu por lá e deve ter matado algum cervo. Enfim, essa é a última coisa que tá na mente do Greg. No meio tempo, Greg tentou descobrir o que estava escrito naquele velho caderno de anotações que ele havia encontrado na floresta. Ele ficou com o caderno por alguns dias e consegue claramente ver que tem algumas letras bem apagadas, mas não consegue descobrir o que elas significam. Um monte de pessoas havia falado para o Greg usar a velha estratégia de guerra, de passar o lápis de ladinho na folha. Assim as palavras vão se revelando, porém, ele estava sem lápis para isso, ou carvão. Então Greg vai para a cidade para tentar encontrar algum carvão para ajudar. O que foi bem raro de se encontrar na cidade. Por sorte, tinha uma caixa que nem preço tinha mais, então aquela caixa deve ter ficado lá por um tempo considerável já. Pessoas da cidade estão começando a reconhecer Greg, o que ele não estava muito feliz sobre isso. Ele não planejava ficar lá por muito tempo, mas parece que não tem nenhuma escolha agora. As pessoas parecem ser bem legais, mas esse é o tipo de cidade onde todo mundo se reconhece. E não é onde Greg pertence, pelo menos pelas palavras dele. Quando ele estava na loja comprando carvão, umas crianças ficavam seguindo o Greg, e rindo e zoando dele. Greg acha que eram gêmeos, e não conseguia de fato escutar o que eles estavam dizendo, porém, estavam definitivamente zoando ele. Quando ele estava indo embora para casa, ele decidiu passar no mercadinho e comprar algumas coisas que ele queria, porém, parece que eles não têm estoque direito. Em momento algum, eles têm estoque para ovos, então era impossível o Greg fazer seus famosos ovos beneditinos, uma comida bem comum na América. Enfim, voltando pro caderno, ele ficou adiando ver o que realmente estava escrito, pois não tinha certeza se queria descobrir o que aquela mulher estava de fato escrevendo. Mas Greg não podia ignorar para sempre. Ele começou a jantar e depois usou carvão no caderno, e o que ele descobriu foi bem intenso. Eles pegaram meus olhos! Meus olhos! Eles pegaram meus olhos! Eles pegaram meus olhos! Mas enfim, essa foi a parte 2. O ARG é bem extenso até, e eu tô no hype pra continuar esses vídeos. Eles estão sendo bem legais de fazer. Mas enfim, vejo vocês na próxima.